Pessoal, um ótimo dia a todos. Hoje eu vou estar falando um tutorial sobre trenas. Antes eu vou mostrar aqui alguns tipos de trenas mais sofisticadas, né? Então temos aqui a primeira figura, a trena laser. Segunda figura temos a trena de fita flexível. A terceira figura, a fita métrica e o metro articulado. Então, pessoal, nós temos aqui duas trenas. Qual a característica das mesmas, né? A característica principal aqui é a lateral dela vem marcando o tamanho da medição máxima da trena, né? No caso esse aqui 2 metros ou 6 pés. Ela tem o encosto de referência ou encosto de marcação ou gancho de zero absoluto, né? Como é conhecido também. Uma fita metálica com a descrição das medidas, né? No caso aqui a parte de baixo, sistema métrico, milímetros, centímetros e metros, e a parte de cima polegadas. 1 polegada, 2 polegadas, 3 polegadas. Dentro dela tem uma mola que faz ela ser retrátil, né, automaticamente. Puxa, ela volta automático. Temos a trava, né, no caso se você quiser fazer uma medida e travar, deixar travado, é só puxar a trava, soltou, ela volta de novo para dentro. Tem uma lingueta aqui que é para você estar prendendo ela no cinto, no bolso, né, para transportar ou facilitar, né, o transporte dela no local de trabalho. E no caso dessa daqui tem uma particularidade, que é essa medição aqui, ó. O que é essa medição e para que serve? No caso dessa daqui ela vem duas, né? Algumas vem só em milímetros, algumas vem só em centímetros. No caso dessa aqui ela vem em polegadas e milímetros, que é a mesma medida, né? Que foi, se você converter aqui, é 2 polegadas em oitavo, que equivale em milímetros, 54 milímetros. Então ela vê as duas medidas. Essa medida aqui, essa particularidade da trena é o seguinte, para você fazer medidas internas, porque muitas pessoas não sabem como medir uma trena. Então eu vou estar demonstrando isso daqui a pouco. Aqui, no encosto de referência, vocês reparem que ele tem 90 graus e todas têm esse furinho. Esse furinho eu também vou demonstrar depois para que serve. O detalhe aqui, ó, é que a trena ela tem esse joguinho aqui, ó. Por que esse jogo? Antigamente eu achava que era um defeito. Acho que muita gente até hoje pensa que é defeito também, né? Eu já vi muitos profissionais pegarem e amassarem aqui, ó, para deixar ele fixo, porque acha que isso aqui é um defeito de fábrica. Não é. Todas as trenas têm isso aqui. Vendo? Todas as trenas têm esse joguinho. Isso aqui tem uma função. No caso dessa trena aqui, ó, além desse furo para estar enroscando em algum lugar, ela tem esses dois ímãs, que no caso se for medir alguma coisa que for facial, que for encostado e for de metal, você encosta, ela vai ficar grudada. Mas isso aqui não é 100% confiável, porque dependendo da distância você mexer a trena, ele não é um ímã tão forte que ele fica bem fixado. Então é só para quebrar um galho mesmo. Não é 100% confiável, você vai colocar lá, ele vai grudar e não vai soltar, né? Com facilidade, ele solta com facilidade. Então, por quê? Vou ensinar agora como está utilizando essa trena. Vou fazer a utilização dela. No caso de uma medida interna, você nunca vai usar a trena, você não vai fazer essa medição. No caso eu vou estar medindo uma gaveta, que é o interior de uma gaveta, para dar um exemplo para vocês. Então a forma correta de utilizar seria essa daqui. Você vai estar pegando a trena, vai encostar
a parte traseira da trena aqui, ó, na parte interna da gaveta, no caso que eu estou medindo essa gaveta aqui. E a outra ponta, que é o encosto de referência, na outra lateral da parte interior da gaveta. Vocês reparem que vai estar dando a medida aqui, ó, exatamente 50 centímetros ou 500 milímetros. Só que essa medida é até aqui. Então por que tem essa medição aqui do lado? Essa medição aqui do lado é porque a medida interna não é 50, é 50 mais essa medida que vai estar especificando aqui no corpo da trena. No caso dessa daqui, 54 milímetros. Então na verdade a medida interna é 50 centímetros mais 54 milímetros. Então 50,54 milímetros. Ou 554 milímetros. Essa é a medida interna da gaveta. Então a trena se usa dessa forma. A medida interna é dessa forma. Por isso ela tem essa marcação aqui. Ou você pode estar medindo dessa forma também. Tá vendo ali, ó? Tá um pouco escuro ali por causa da gaveta escura, mas tá vendo? Ó? 554 milímetros ali, ó, entre os 5 e os 6, o tracinho do meio, que é um tracinho médio, o lado dele, você contando ali, ó, do 5 até ele, dá 4 milímetros, tá vendo? Tá bem encostadinho ali. E a outra ponta encostada lá na parte da lateral da gaveta. O errado de se medir é essa forma aqui, ó. Que o pessoal tem costume de fazer dessa maneira, ó. Desentorta a trena aqui e tira a medida lá o que eles acham que é, né? Mas não é. A forma correta não é essa, porque não dá a medida precisa. Então a forma correta de medir internamente é da primeira forma que eu mostrei ou da segunda. Mais da primeira, né? Que é colocando a trena dentro do local e somando as duas medidas. Esse é o modo correto. Agora eu vou explicar o porquê que existe esse jogo aqui na trena. Esse jogo, no caso aqui, ó, se você fosse pegar essa trena aqui, eu fosse desmontar essa trena, tá vendo que aqui, ó, 2 centímetros ou 20 milímetros, e aqui seria o 10 milímetros, que está escondido aqui, né, por causa da lingueta. Se eu contar daqui, ó, para frente, se eu arrancasse isso aqui e contasse aqui para frente, não ia ter 10 risquinhos desse, ia ter 9. Por quê? Porque o 10º risquinho é exatamente a lingueta. Ela tem uma espessura de 1 milímetro. Então essa lingueta também conta na medição. Quando você faz a medida externa, eu vou demonstrar, a trena puxa. Quando ela puxa, aí a lingueta não conta. Por quê? O que vai contar é esse espaço aqui, ó. Não sei se vai dar para ver aqui, ó. Tá vendo? Entre a amarela e a lingueta, ó. Quando eu puxo, ó, fica abrindo um espacinho bem pequeno. Esse espaço tem 1 milímetro. Então conta esse espaço quando faz a medida externa. O que é a medida externa que eu estou falando? Por exemplo, se eu fosse medir aqui, ó. Quando eu coloco aqui externo, tá pegando aqui, ó. Eu quero medir a parte externa aqui e essa parte externa aqui. As partes de fora, não internamente, parte de fora. Então eu encosto a lingueta aqui, ó, encostei, a tendência dela é puxar a lingueta. Quando eu puxo a lingueta, a espessura da lingueta não está contando. O que está contando é esse espaçozinho entre a fita amarela e a lingueta. Esse espaço de dentro aqui, ó. Então começa a contar a partir desse espaço. Por isso esse jogo. Então puxou aqui, ó, 56 milímetros, tá vendo? 56 milímetros. Vamos supor que essa mesma peça tivesse isso aqui fosse grudado aqui, ó. Eu quisesse medir também a parte daqui até aqui. Quando eu encosto a trena aqui, eu vou ter que encostar, não vou enganchar, eu vou encostar, vai forçar para dentro. Quando força para dentro, aquele vãozinho que aparecia aqui, ó, sumiu. Tá vendo? Ele tava o vão, se eu puxar, ele aparece. Se eu empurro,
ele some. Sumiu. Agora está contando a lingueta. Então aquele tracinho que ficou faltando é a lingueta. Então quando eu coloco aqui encostando, ó, tá vendo? Ó, 56 milímetros. Então esse joguinho que tem aqui não é por acaso, não é um defeito. É para compensar isso quando for medir externamente, quando for medir externa e interna. Entendeu? Então ela mede, a medição é feita tanto da parte interna quanto da parte externa. Vai depender de como eu demonstrei aqui, de como você vai medir a peça ou que você estiver medindo. Então por isso essa sacada aqui muito inteligente, né, que embolou isso aqui. Foi bem pensado. Como isso aqui é um instrumento de precisão, cada milímetro conta. Então por isso tem esse joguinho aqui, não é um defeito. Defeito é se não tiver. Segurança. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, sempre trabalhar com equipamento de segurança na hora de estar usando qualquer ferramenta. Ah, mas eu usar equipamento de segurança com a trena, o que a trena pode me machucar? Por exemplo, no caso da trena, você deve usar o óculos de segurança. Por quê? Vocês reparem que a trena aqui, ó, se eu deixar ele escapar, ó, ela vem com muita força. Dependendo de, vamos supor que eu estou usando a capacidade máxima dessa aqui, 2 metros. Eu coloquei lá, eu estou sozinho, puxei. Vamos supor que onde eu coloquei a trena, ela escapou. Escapou lá por acaso, por algum motivo ela escapou, desenganchou. Se eu estiver olhando próximo à trena, às vezes quando a trena vem, está muito, no caso de 2 metros, 1,5 metro, sei lá, escapou quando ela vem, às vezes ela dá um efeito tipo chicote, ela faz isso, ó. Ela dá aquela entortada assim, vem pro seu lado e depois volta e é recolhida para dentro da trena. Se você não tiver com óculos e estiver olhando perto, se ela fizer esse efeito chicote, ela vem com tanta força que ela pode pegar no seu olho, no seu rosto, entendeu? Se pegar no olho é uma lesão grave. Pode até furar o olho, cortar a retina, entendeu? Você pode ficar cego. Então, por isso, sempre usar o óculos de proteção. Mesmo quando estiver usando uma simples trena. Porque se ela escapar e vier, você vai estar protegido. Então, essa é uma forma de você ter segurança com a trena. Todo cuidado com ela. Conservação da trena. Quais os cuidados que você deve tomar para conservar sua ferramenta? No caso da trena, eu trouxe essa aqui de propósito, porque essa daqui, vocês podem reparar, ó, tem como está desgastado aqui a parte impressa da medição. Por que aconteceu isso aqui? Porque geralmente as pessoas quando estão usando a trena, tem essa mania aqui, ó. Colocar o dedo embaixo para estar freando a trena. Só que quando você coloca o dedo embaixo, você está forçando ela para cima. Aqui, ó. Você está forçando ela para cima. Aí conforme você vai usando a trena, você usa muito, o que acontece? Quando você força ela para cima, ela vai estar passando nessa parte aqui, ó. Ela vai estar passando nessa parte aqui, ó. O que acontece? Ela vai raspando. Você está forçando, ela vai raspando. Ela vai desgastando a parte que está as medidas. Ou seja, vai chegar uma hora que não vai estar tão apagado que você não vai ter como usar. Então você vai ter que jogar fora o equipamento. O correto é você forçar ela para baixo. Então, ao invés de colocar o dedo aqui, coloca o dedo aqui por cima dela, para forçar ela para baixo. Por quê? Se raspar essa parte aqui, ó, não tem problema, porque aqui não serve para nada, não tem marcação, não tem nada aqui atrás. Está tudo amarelo. Então aqui pode arranhar, não tem problema nenhum. Agora aqui não está marcação, não. Só que outra coisa, quando você for colocar o dedo aqui, também evitar tá coçando a unha, porque a unha também, se ficar
passando a unha aqui, também vai arranhar a mesma coisa. Aí você vai desgastar a parte marcada da trena. Aí vai ser jogada no lixo também, né? Lembra quando eu falei que não se deve medir fazendo isso? Isso também é uma forma errada de utilizar a trena. Por quê? Isso aqui é uma fita metálica. É de metal, é um metal flexível, mas é um metal. Se você ficar fazendo muito isso, dobrando, vai chegar um momento que ela vai começar a trincar nas extremidades. É um metal, você fica entortando, ela vai começar a trincar. Aí vai começar a rachar. Aí vai chegar uma hora que a trena vai quebrar. Isso aqui vai quebrar. Ó. Aí não tem mais como usar também, né? Aí você vai ter que jogar no lixo porque danificou a ferramenta. Então nunca... E outra, evitar também deixar ela fazer isso. Ó. Tá vendo? O pessoal usa e solta a trena, ela vem. Isso aqui vem com a força, isso aqui é forte. Quando ela vem aqui, ela vem forte. Olha o que acontece. Com o tempo, ela vai batendo aqui, ó. Essa lingueta aqui, ela sempre está em 90 graus. 90 graus certinho. Só que se ela for batendo aqui, ó. Bate hoje, bate amanhã e vai batendo. O que acontece? A tendência é ela entortar. A entortar, ela vai sair de 90 graus, vai passar para 91, 91,5, aí vai entortando. Pouca coisa, mas vai. Só que essa pouca coisa vai tirar a precisão da trena também. Isso aqui é um instrumento de precisão. Então qualquer pancada, qualquer coisa aqui vai tirar a precisão. Se você ficar entortando também, vai chegar uma hora que ela não vai estar torta, ela não vai esticar corretamente, vai perder. Então tudo ocasiona a má utilização, ocasiona a perda de precisão do instrumento. Isso aqui é um instrumento de precisão. Então se quem trabalha na metal mecânica não é um instrumento, por exemplo, um paquímetro, que é de extrema precisão, um micrômetro, mas ela é de precisão também. Dá para usar ela para medir essa precisão. Então qualquer 1 milímetro que você medir errado na metal mecânica, a gente tem o costume de falar que 1 milímetro é igual a 1 metro. Por quê? Porque vamos supor lá um cabeçote de uma peça de precisão, um cabeçote de um pistão de um carro, motor de um carro. Quando você erra para mais, tudo bem. Para mais, por exemplo, a peça tinha que ter 10 milímetros, você errou 10 milímetros e meio, 11 milímetros. Um a mais, meio milímetro a mais. Dá para salvar, porque você está a mais, você vai retirar até chegar na medida que você quer. Agora, se a peça é 10, você deixou na medida com 9, não tem como aumentar isso daí. Tá para menos. Se é 9, se é 10, está com 9. No caso de um pistão, não vai dar essa folga de 1 milímetro aí, não vai dar compressão no motor. Então, é uma peça que você vai jogar fora. A gente disse que matou a peça. Então, instrumento de precisão, treina, para que você sempre tem que tomar o máximo de cuidado. A utilização correta, você vai usar a treina por muitos anos. Essa daqui, ó, eu não uso ela para precisão, porque ela já está desgastada. Ela tá, já observei que isso aqui não está com 90 graus, porque foi de tanto tá fazendo isso. Então ela já não é uma trena, se for para precisão, já não é uma trena confiável. Se for uma medida, uma coisa que não tem muita precisão, parede, alguma coisa que não exige tanta precisão milimétrica, ainda dá para usar ela. Mas se for algo de precisão, já não tem como usar ela. Não utilizando esse custo de referência. Se for para medir aqui, ó, usar, por exemplo, a gente costuma medir, pegar do 20 aqui e transformar esse 20 em 0 e fazer a medida, entendeu? Por exemplo, eu quero medir 10 centímetros, aí eu faço como se o 20 aqui, o traço do 20 fosse o 0 e vou até o 30, de 20 até 30 são 10 centímetros. Então, utilizando assim, dessa forma, eu ainda tenho, mas se for para utilizar o encosto de referência aqui, já não vai dar certo. Outra coisa que eu esqueci de falar é por que tem esse buraquinho aqui na tela. Esse buraquinho, por exemplo, vamos supor que eu quisesse medir desse ponto onde eu coloquei essa taxinha aqui, eu coloquei propositalmente para explicar, desse ponto até essa parte aqui, ó, da madeira. Eu quero saber essa medida.
Aqui no caso, se eu não tivesse colocado essa taxinha, eu não teria como prender. E se eu tivesse sozinho também, não adianta uma pessoa segurar que vai dar diferença, né? Ele vai movimentar, então não vai ter a precisão. Então, por que esse encosto aqui? Para você fazer isso, você coloca um prego, um parafuso, qualquer coisa para apoiar aqui, ó. Então aqui, ó, eu vou apoiar aqui, ó, enganchei ela, tá vendo? Tá enganchada, por isso tem esse furinho. Você bate um prego, um parafuso, qualquer coisa que dê para enganchar, também se está sozinho, você coloca lá, enganchou. Eu vou lá até a medida que eu quero. Então, para isso que serve esse pequeno furo. Toda as trenas tem. Tá vendo? Essa daqui também tem. Então, é assim que você faz a conservação da trena. Outro detalhe, ó, essa trena aqui, ó, ela tem um ímã. Esse ímã aqui, só que esse ímã aqui não é tão confiável não, tá? Esse ímã aqui você pode estar encostando ele numa metal, mas ele não é tão forte para segurar a trena. É um quebra-galho, mas não é tão forte assim não. Uma dica que eu queria dar, ó, no caso essa trena aqui, ela não tem aquela marcação igual essa, para você fazer medida interna. Ela não tem, tá vendo? Nem nesse lado, nem nesse lado. Eu vou fazer posteriormente nessa daqui. Mas eu vou dar uma dica para vocês de como vocês podem estar fazendo também se caso das suas não tiver. Vocês vão colocar ela no lugar plano, igual eu coloquei aqui, ó, lugar plano. Aí vocês vêm com um esquadro, encosta ele bem aqui, ó. Esquadro por quê? Para ficar certinho, né? Aí vocês vão encostar o esquadro aqui, ó. Aí vocês vêm com a régua, a trena, qualquer instrumento de medição. Aí vocês vão pegar, vão medir daqui, da ponta da lingueta até as costas aqui, no caso do esquadro, que tem mais precisão. Vocês vão encostar daqui, ó, daqui até essa parte aqui, ó, de trás aqui, ó, onde vai estar encostada a parte de trás da trena. Então vocês vão medir daqui até a ponta da trena. À medida que der, vocês vão marcar aqui, ó. Aí vocês vão ter como usar o instrumento para fazer medida interna também, porque vocês já vão ter a medida, entendeu? Mas tem que fazer certinho, tem que pegar certinho. Eu não vou fazer com essa caixa aqui, ó, porque essa caixa aqui, ó, ela tem os cantos arredondados. Então tem que ser algo que seja bem reto aqui, ó. Algo que tenha 90 graus certinho, seja bem reto, tem que pegar certinho. Como eu falei, instrumento de precisão, qualquer milímetro errado vai dar uma falha de precisão na peça. Então se eu usar aqui, ó, não vou usar o encosto aqui, o apoio, eu vou pegar uma, por exemplo, 10 centímetros aqui, ó. Eu vou contar a partir do 10 lá na peça, vou vir aqui, ó, traseira aqui no caso do esquadro, vou ver quanto que vai dar. Aqui tá dando 90, ó. Tá vendo que tá pegando 9 lá antes do 20? Tá vendo? Tô colocando como referência o 0 no 10. Então, para mim o 10 aqui é o meu ponto 0 e tá indo lá até o 90, ó. Só que eu não estou medindo certinho porque aqui é arredondado. Mas se fosse o esquadro for certinho, ó, daria 99 centímetros, né? Ou 90 milímetros. Aí seria o que eu ia marcar aqui. Aí eu já poderia estar usando aqui como para medir internamente, fazer aquela medida interna. Bom, pessoal, acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu procurei, como eu disse, né, o vídeo são para pessoas leigas que nunca usaram o instrumento. Então procurei passar bem detalhado para a pessoa compreender e estar podendo usar. Porque eu uso vídeos para incentivar a pessoa a ser autodidata, né? Fazer as coisas sozinho, sem precisar estar pedindo ajuda. E coisas simples, né? Então não tem muito segredo. Então eu faço esses vídeos para incentivar as pessoas a estarem fazendo as coisas sem estar precisando pedir auxílio para ninguém.
você tendo um instrumento em casa, que é bom ter. Eu já tenho um vídeo aí que eu mostro quais as principais ferramentas que você tem que ter dentro da sua casa, que são úteis, e a treina é uma delas. Então agradeço a atenção e espero ter ajudado aqueles que não conhecem, passaram a conhecer muitos detalhes do instrumento, e aqueles que já conhecem, alguma informação pode ter tirado também que não conhecia na utilização, na conservação, na parte de segurança do instrumento. Obrigado a todos, tenham um ótimo dia.